saudações a todos. Estamos dando continuidade na nossa sequência de estudos da Carta de Paulo, do ponto onde paramos, que foi em Romanos 12, 17 e 18. Romanos, à medida que nós vamos chegando no final de Romanos, o estilo de Paulo vai mudando, a mensagem começa a mudar. Ele teve uma mensagem muito forte e muito pontuada para as condições da época dele, e agora ele vai entrar mais no teor evangélico, na mensagem de Jesus. Ele começa a dar, em alguns momentos, por exemplo, vamos ver que ele quase que reproduz palavras de Jesus, porque a parte paulina, propriamente dito, ele já deu a mensagem. Então, basta ver agora o 17. Não retribua a ninguém mal por mal. Jesus disse para não resistir ao mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Fazer sempre a coisa certa. Eu acho que é uma maneira simplificada de dizer isso. E não precisa dizer o que é a coisa certa. Nós temos uma vozinha interior que nos aponta. Essa não é a coisa certa que você está fazendo. E todo o possível para viver em paz com todo mundo. Essa é outra coisa que no mundo moderno isso está bem atualizado, muito atualizado. 2 mil anos depois, nós não aprendemos ainda a nos esforçar para viver em paz. Nós vivemos arrumando complicação, problemas, vivemos arrumando brigas e divergências com o mundo à nossa volta. Problema ainda da nossa falta de evolução espiritual. Então, Norma, pode assumir. 19 é o primeiro de hoje. Tá ok. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Interessante, Norma, é que nós já tínhamos visto em passagens anteriores de Romanos, semana passada, da última vez, há uma visão ainda muito da época, muito do Velho Testamento, né? Sim. Deus vingativo, do Deus rancoroso, né? Aqui chega a ser risível hoje essa recomendação. Não, você não precisa se vingar, não. Deixe a ira para Deus. Ele que é responsável nossa vingança. Não, eu acho que essa mentalidade, na média, hoje, não existe mais, né? A mensagem do Deus de amor já superou a mensagem do Deus de vingança que havia na época, mas que Paulo ainda estava muito contaminado com aquilo. E ele usa, ou vai usar ainda hoje, no texto de hoje, algumas passagens sobre que muito baseadas na lei antiga. Continuando, Norma, por favor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ora, meus irmãos, essa mesma mensagem a gente encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 44, quando Mateus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, não é? Então, quando ele diz que você amontoará com esse comportamento sem revide, né? Brasas vivas sobre a cabeça do irmão que está te acicatando, é porque vem o remorso, né, na consciência daquele que fere e mesmo assim não recebe o mesmo tratamento de volta. Mas, Norma, você terminou essa parte? Sim, não, pode falar. Tem aqui uma sutileza muito interessante. Uhum. Em Mateus já é o Evangelho de Jesus. Já está pregando o amor. Aqui tem algo ainda estilo antigo. E veio de Provérbios. Paulo está começando a citar, vai começar a citar no avançado, no final de Romanos, passagens do Antigo e do Novo Testamento. E isso aí é Provérbios. Se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Mas não era bem por amor, não. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Então, tem uma recompensa divina,
E tem brasa viva, é um termo histórico para eles. Ele está reproduzindo esse termo, que Mateus não usou. Olha o que a versão nova da Bíblia diz sobre isso. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Quer dizer o seguinte: trata ele bem, até que ele fique envergonhado, até que ele se arrependa, até que ele sinta o quanto ele está errado contigo. É meio tipo uma vingançazinha ainda. Porque ele vai. Mas não deixa de ser um ensinamento, né, Vidal? É Para um quem não avanço, não. quer. Então, é um avanço, mas isso é o que tinha em Provérbios 25. Quando chega em Mateus, já é amor. Isso. Muito bem. Continuando. 21, Norma, por favor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aí o Vidal trouxe aí a figurinha, né, Vidal? E o bichinho ainda está levando um ossinho, né, pro cão que queria atacá-lo. Então, significa o que isso, né? Que nós podemos vencer o mal com o bem e sairmos vitoriosos, não só do mal, mas também de tornarmos-nos amargos, não é? E reprodutores da maldade recebida. Mas, acima de tudo, de combatermos o mal com uma atitude bondosa. Isso que o Pai espera de nós, né? Uma atitude humilde, né? E sem ressentimentos. Então, isso, meus irmãos, é o nascer de novo para viver uma nova vida, né, em Cristo. E nós vamos ver isso porque Paulo, ao citar essas coisas, ele foi uma testemunha viva de que isso é possível na condição que Estevão, já nos estertores da morte, reagiu quando soube que ele era o noivo da irmãzinha. Porque até então, como o nome dele havia sido trocado, né, para Estevão, ela não sabia que se tratava dele, o sacrifício daquele dia, que o noivo fez questão que ela fosse, embora ela tivesse reticências de lá comparecer. Mas aí é um exemplo maravilhoso, porque quando ela tem esse encontro com o irmão, que já está todo estropiado, né? Ela fala, mas quem é esse Jesus que você fala e te levou a essa condição de crucificação, né? Aí ele falou, não fale isso, Abigail. Jesus é justo e misericordioso. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. E aí ele pergunta para ela, com quem te deixarei? Aí ela apresenta ali o moço Tarso, né? Saulo ainda, como seu noivo. E aí o moribundo completou, sem ódio, e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Então, o exercício do amor ao próximo elevou Estevão, não é? À condição de se tornar depois o guia espiritual do Paulo convertido de Tarso. Entendeu? Então, esse é um exemplo ímpar, né, na vida de Paulo. E depois que ele conseguiu refletir, depois do encontro na estrada de Damasco, acerca dessas verdades, que ele o orgulho dele não deixava ele prestar atenção,
aí ele se transforma, porque ele viu esse perdão de quem ele maltratou, levou à morte. Eu acho, assim, um exemplo assim, maravilhoso. Mais alguma coisa, Vidal? Sim, sim, sim. Foi profético, né? Porque, de fato, toda aquela energia que ele usou inicialmente para defender a lei mosaica, ele aplicou na defesa do evangelho com muito sucesso. Estevão estava certíssimo quanto a isso. Outra coisa que transparece aqui nessa maneira dele apresentar essa questão do bem contra o mal contra o bem, é que mostra a personalidade dele. Ele era ativo, ele era dinâmico, ele não se deixava derrotar. Então, ele não recomendou fuja do mal, ele não recomendou se entregue, desista. Ele disse: você tem que vencer, vença o mal, mas vença o mal com o bem. Faltou uma vírgula e uma continuação que o espiritualismo veio a explicar depois. Por quê? Vencer o mal com o mal só perpetua a cadeia de causa e efeito. Se alguém me prejudica, eu prejudico essa pessoa. Se alguém depois me prejudica, e ao longo das reencarnações, às vezes nós vemos uma rede de uma teia de vingança recíproca, onde não se sabe mais quem começou. Por isso, Jesus recomendava o perdoar 70 vezes 7, que é importante para quem perdoa. Né? Continuando, então, vamos ver o próximo. Sim, terminamos Romanos 12. Vamos para Romanos 13. Ele divide aqui, não foi nem ele, não, isso aqui foi o tradutor, em algumas seções. Primeiro é submissão às autoridades. Vamos ver em 13 que Paulo começa a usar mesmo, a penetrar no Evangelho de Jesus. Essa foi uma questão que foi levada para Jesus. Jesus resolveu, muito bem resolvido, e Paulo adota a mesma solução de Jesus. Pode seguir, Norma. Jesus falou, né? Eu não vim destruir a lei, né? Mas sim cumpri-la. Então vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Ponto. Um instante só. Norma. Impressionante. Em alguns momentos aqui, em Paulo, a gente encontra assim, verdades espiritualistas até um pouco acima do nível em que nós estamos hoje. Mas isso que ele está falando é meio óbvio, mas a gente não pensa assim no dia a dia. Não importa quem esteja na posição de governo, né? De alguma forma a lei de Deus permitiu aquilo. Tá? Mesmo que seja para nos passar experiência, mesmo que venha trazer problemas e sofrimento para a população, é alguma experiência que nós precisamos e que, pela lei de causa e efeito, houve um certo acesso a pessoas que usam de maneira errada essa autoridade, mas de alguma forma tem a mão de Deus e Paulo reconhecia isso. Você não questiona, Deus está por trás de tudo, então está por trás desse mal governante também. Por favor. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus. Contra o que Deus instituiu. Se a lei de Deus permitiu que fulano assumisse aquele cargo, aí começam muita... Aí a coisa deriva muito, não adianta querer... Porque também pode-se dizer, não, mas a mão de Deus está agora instruindo, está acionando os rebeldes para que eles derrotem aquele opositor. Mas a essência é dizer que por trás de tudo tem a mão de Deus. Então, por favor, prossiga. Portanto, aquele que se... Não, agora é o pois os governantes. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. É uma solução simplicista e interessante. Faça a coisa certa. E você, no mínimo, você terá menos problemas com a autoridade do que outros que não fazem. Né? A autoridade vai ficar ocupada com quem não faz e deixa em paz. Ao longo da história, não foi bem assim, não, mas é uma visão interessante.
Continuando. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. Fazer a coisa certa. Continua. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, né, meus irmãos, se assim nós agíssemos, se agissem assim cada homem da terra, aqui seria um Éden, né? Mas acontece que não é assim que se verifica no nosso dia a dia, né? Então, Emmanuel, ele nos diz que o homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se, irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Que mensagem atualíssima, não é, gente? Meu Deus, atualíssima essa mensagem do Emmanuel, a essa interpretação. Se cada um de nós, né, tivesse essa consciência do amor ao próximo, do respeito ao próximo, não haveria desmatamento, não estaríamos talvez passando por essas coisas difíceis climáticas, né, que estão assolando aí o planeta, que a ganância leva desmatamento a tudo isso que nos traz consequências terríveis. Podemos continuar, Vidal, ou você vai traçar alguma consideração? Não, aqui só mesmo com aquilo que a gente já tinha antecipado. Ele já está se alinhando com o Evangelho de Jesus. Né? Basicamente, ele está reproduzindo dar a César o que é de César. Eu fico na dúvida, o temor, temor. Você está falando de César ou de Deus, né? Porque não se temia Deus na época. É Hoje verdade. eu colocaria amor, né? Recebemos o amor divino e temos que retribuir o amor que Deus dedica a nós. E a figurinha aí simboliza bem isso. É uma gracinha. Então, vivendo corretamente, né? Corretamente, está escrito aqui. Então, essa mensagem de Paulo é precisa, né, meus irmãos? Fé sem perseverança na realização da transformação moral, conforme Jesus ensinou, em nada contribui, né, para o aperfeiçoamento espiritual. O item 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E aí nós estamos entrando de novo em Jesus, né? Onde ele vai praticamente começar a produzir o primeiro mandamento no próximo item, a questão do amor ao próximo. Já antecipa no item 8 e vai aprofundar no 9. Vamos passar para o 9 para completar o raciocínio. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Praticamente aí, se for nos tempos de hoje, duas pessoas diferentes, um poderia acusar o outro de plágio, porque ele está em cima da resposta de Jesus sobre qual é o maior dos mandamentos. O amor ao próximo, como a si mesmo, e a Deus em primeiro lugar, né, dispensa todo o resto. Tá? Eu vou passar logo para o 10, que também continua. O amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Se nós, de fato, amamos o nosso semelhante,
nós não seremos capazes de fazer nada de errado contra ele. Que isso seria uma incongruência nossa. Então, por isso, o amor apaga uma multidão de pecados e nos transforma nos seres que o Pai espera de nós. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei trazida, a versão da lei trazida por Jesus é a lei do amor. Primeira revelação, lei da justiça. Segunda revelação, lei do amor. Ele está aí já antecipando o que os espírito ver a falar depois sobre a segunda revelação. E aí agora ele começa a dar uma exortação. Vamos nela? Chegou a hora de vocês despertarem do sono. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, não em orgias e bebedeiras, não Jesus voltaria ainda durante os anos seguintes, que eles veriam a volta de Jesus. Então, ele está dizendo que até agora vocês podiam estar desconectados dessa nova realidade, mas isso foram tempos de trevas. Esses tempos estão acabando. O sol trazido, aliás, o logo solar, né? Dizem que Jesus foi o médium do Cristo, e está chegando. As trevas vão embora. Temos que deixá-las de lado e nos alinhar com a luz que iluminará o planeta. Ele errou na previsão do tempo, mas não na conclusão da história. Está chegando aí a nova separação do joio e do trigo. Né? E aí começam algumas recomendações bem atualizadas e bem aí, até... Comportemo-nos com decência, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, meus queridos irmãos, para seguir Jesus, o homem precisa renunciar, né, às suas certezas, opiniões, excessos, orgulho, egoísmo, e se imbuir de disposição para aprender novas maneiras de se posicionar diante do universo, do mundo, de outras pessoas. É esse amor ao próximo, né? Aceitar Jesus, Haroldo Dutra vai dizer para a gente, é ter ciência de seguir por estradas permeadas de críticas. A própria imperfeição vai desaprovar a nossa disposição. Cristo nos levará por vias que o ego, de certo, vai rejeitar. São caminhos que contrariam séculos de viciosas experiências, estradas desafiadoras, como o nosso querido Paulo, né? Teve que vencer a si próprio, muitas vezes, aquele orgulho, né? Aquelas certezas dele. Quantos desafios para ele conquistar essa condição maravilhosa de luz que ele conquistou. Ele viajou pelo mundo mediterrâneo de sua época, a fim de construir novo mundo, a partir de nova humanidade, segundo o modelo, guia e o tipo mais perfeito, Jesus. Era o seu desejo que todo ser humano fosse moldado pela conduta moral do Cristo. Norma, minha internet caiu. Você está em que item? Agora nós chegamos ao final do item 14, não é? Você está, você Do fez Romanos 13,
Você pode fazer considerações finais acerca, se você quiser. É verdade, final de Romanos 13, né? E Uhum. aí ele finaliza Romanos 13, vistam a túnica de Jesus. Isso é meio difícil, né? É muito difícil. Ainda hoje é muito difícil viver na matéria conforme os preceitos de Jesus. Mas pelo menos a gente já pode mostrar que já vencemos as tentações que Paulo fala em 13 e 14 sobre o mundo de Mamon. Mesmo que nós não estejamos ainda em condições de viver tal como Jesus nos exemplificou, que mostremos nitidamente a direção que nós tomamos em nossa vida. Com algum grau de sucesso ou de fracasso, Jesus é o nosso exemplo maior. E era isso que, em resumo, Paulo estava dizendo aí agora. Só que ele vai para os pontos que ele deve ter considerado críticos da época. Interessante é que nesse aspecto não mudou nada, né? Comporte-se com decência, nada de orgia, nada de bebedeira, nada de imoralidade, depravação, desavença e inveja. Está bem atualizado, está bem atualizado. Nós é que estamos para trás mesmo. E a recomendação do exemplo de Jesus? Essa é a mais importante de todas. Terminamos 13, 14. Eu estou até meio ansioso por 14, mas eu não sei se eu vou ter coragem de falar o que eu pensei em 14. É sério, porque é forte. É curto também. É curto também. Vamos lá. Vamos começar, Norma. Depois a gente vai vendo o que sai. Romanos 14. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Então, o que é o fraco, né, meus irmãos? São aqueles que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. Ainda estão voltados muito aqui para a matéria, né, distanciados das questões espirituais. E aí, Emmanuel nos fala através do seu comentário do Evangelho, né, das cartas de Paulo, ele vai dizer que em toda parte onde se alinham seres humanos, encontramos aqueles que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essenciais, espirituais. E ele vai exemplificando essas pessoas, né? Os que da infâmia à madureza, os que da infância à madureza, tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Então, aí a gente deduz que faltou uma iniciação, né, dos pais, dos responsáveis, para iniciar a importância da gente dar instrução espiritual para os nossos filhos ou crianças que estão sob os nossos cuidados. Os que se enredaram na inquietação, à face de compromissos inconfessáveis e temem o contato com as realidades do espírito. Os que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior. Os que sofrem processos obsessivos, temporariamente incapacitados para raciocinar com segurança em torno da orientação pessoal. Os que caíram em extrema revolta ante as lides expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé, ou portadores de confiança ainda muito frágeis, né? Compadece-te deles e auxilia-os quanto possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. É isso,
querido Vidal? Sim. O fraco, eu vejo nesse item 1 dois pontos principais: o fraco na fé e discutir assuntos controvertidos. Fraco na fé, um é Uhum. até não ter fé nenhuma, né? Mas tem aqueles também que até já deram os primeiros passos, mas não conseguem fortaleza suficiente para afirmar a posição. Tá? Por exemplo, para seguir as recomendações, as, o que nós já entendemos por lei divina, tenta e fracassa. Mas aqui, em Romanos 14, ele está focando uma outra coisa. É o seguinte: pessoas que estão engatinhando ainda na fé, na religiosidade como um todo. Tá? Vem um cri-cri e começa a querer bater em cima. Ou começa a querer puxar discussão. Uma vez fizeram isso comigo. Uma vez souberam que eu era vegetariano, que eu sou vegetariano, aí quiseram discutir comigo que em Gênesis há um momento em que Deus libera a alimentação de carne animal. E foi lá, procurou, não achou. Aí eu achei que o assunto tinha acabado, ele saiu do ambiente, voltou 10 minutos depois, ele aqui, eu achei mais na frente e tem tal. E eu comecei a perceber que ele estava realmente querendo, não era briga, mas ele queria vencer, como se fosse uma discussão mundana, e provar que ele estava certo e eu estava errado. Só que ele queria provar que eu estava certo usando a letra da lei. Eu não vou discutir contra a letra da lei, porque nós já passamos dessa fase, mas ele não. Eu mudei de assunto, deixei para lá, tive algum trabalho para encerrar a questão. Mas, na época, isso era um problema sério, onde alguns que se diziam doutores da lei levavam. Isso era um problema típico daquele momento ali, aliás, na antiguidade do povo judeu. Né? Eles discutiam a vírgula, discutiam um detalhe do detalhe do detalhe, e escreviam um livro sobre interpretações, etc. E ali, Paulo vem e dá exemplos. Um problema muito recorrente e para o qual o cristianismo também teve que se posicionar, além da circuncisão, é o problema da própria alimentação. O que podia e o que não podia comer, o que era impuro, o que não era impuro. Esse problema existe até hoje. Aqueles que levam mais a sério as tradições judaicas ainda têm grandes restrições de alimentação por conta da lei da época. Então, vamos ver como é que ele cita isso. Como é que ele depois se Item 3, né, Vidal? Item 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar? O servo alheio, né? E aí a gente vê aí, né, Vidal, a figura. Exato. Então, vamos lá. Isto daqui dá margem a alguns saltos. Primeiro, vamos tentar ficar na questão da época. É impuro ou não é impuro comer carne de porco? É impuro ou não é impuro isso ou aquilo, em termos de alimentação? A solução de Paulo é muito simples. E ele vai detalhar ele melhor. Deus aceitou, Deus permitiu. Tá aí tá o porco, está aí a carne de galinha, está aqui os vegetais. Você come o que quiser, desde que você esteja bem resolvido com isso. É o que ele vai mostrar mais à frente. Ele simplesmente ignora a lei e coloca a questão na consciência. Ele dá um salto da lei escrita para a consciência, porque diz: nós não temos o direito de julgar ninguém. Se ele interpreta dessa maneira, se ele está bem com a consciência dele com Deus dessa maneira, que seja assim. O que não pode, aí é que é estado do fraco da fé. É eu comer algo que eu acho que eu estou errado em comer. E aí, olha, o exemplo é a alimentação, que era uma coisa bem posicionada, mas nós podemos levar isso para outras áreas. Vamos avançar um pouco mais para desenvolver melhor esse raciocínio. Sim. Vidal, inclusive,
algumas leis, né, lá do Velho Testamento estão misturadas à lei dos homens, leis de Deus, né? Porque o Moisés acumulou o poder temporal e o poder religioso. E essa proibição da ingestão da carne de porco tinha muito a ver com a contaminação, não é? E por isso que o Paulo, um homem inteligente, né, usou esse raciocínio brilhante dele e fez essas reflexões para nós, não é verdade? É, Bom, já que você lembrou disso, muito bem lembrado, é, a lei mosaica ela ia muito além das questões religiosas. A lei humana estava inserida nela e até as ciências e a medicina. uhum, Tanto já falamos sobre circuncisão, mas a carne de porco era o próprio. Naquela época não havia nenhum tipo de cuidado na criação de porcos. E, então, é uma grande fonte de contaminação, que resiste até, às vezes, à temperatura do cozimento em forno, as tênias, os ovos de vários vermes que vivem nela. E aí é uma medida de profilaxia. Não comer carne de porco é impuro, e de fato era impuro. Hoje já viram filmes retratando como os porcos são criados nos criadores modernos, é quase como entrar dentro de um hospital, uma sala de cirurgia, tem que colocar uma roupa especial, tem que passar por asepsia, tem que pisar em cima, para poder entrar lá dentro para não levar a contaminação. E ainda assim, a carne de porco ainda é considerada uma carne mais perigosa nesse aspecto. Mas vamos em frente. Agora tem a parte bastante interessante aqui. 5. há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Observe, ele trocou o exemplo. Primeiro ele começou pela alimentação, que era um assunto delicado, aí trocou para outro assunto delicado, que está falando de guardar o sábado. Tá? Os apóstolos, e acho que o próprio Paulo chegou a ser penalizado por Jesus, tentaram pegar Jesus que curou num sábado. Tá? E era rigorosamente proibido. O que ele está dizendo aí? Há quem considere que todos os dias são iguais, há quem considere que um dia, o sábado, é mais sagrado que o outro, você tem que tomar cuidado. Perante Deus, isso é um problema humano. O que importa é, aí vem a solução dele. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Gente, isso me lembrou direto o conceito de culpa do espiritualismo. E é uma coisa difícil de se falar, porque se for mal entendida, pode fazer estrago. Mas nós sabemos que grande parte das consequências desastrosas de nossas más ações vem depois pelo sentimento de culpa. Para dar um exemplo muito simples, tem memória de um suicida, tem um irmão que matou a esposa por enforcamento, estrangulamento, e depois se suicidou. A culpa no astral foi tão grande que ele olhava para as mãos e via o instrumento que ele usou para estrangular a esposa. E aí a própria mente começou a acabar com aquele instrumento. Ele foi perdendo as mãos, começaram a se atrofiar. E ele sabia que quando ele reencarnasse, ele reencarnaria sem mãos, com um aleijamento. Né? Pela culpa. Ah, mas então eu vou matar de qualquer forma. Aí tem outro extremo, né? Eu sou uma pessoa com problemas psicológicos sérios e não tenho empatia, não tenho amor, eu mato sem culpa. Então não vou ter problema de causa e efeito? Vai. Mas a culpa é um capítulo à parte. Então, aqui, Paulo dá margem a alguns questionamentos, descendo um pouquinho mais. Por enquanto, está tudo muito bem. Carne, alimentação, dia santo, não santo. É importante estar convicto na mente que está fazendo conforme a vontade, a minha interpretação da vontade de Deus. Vamos destrinchar um pouquinho mais, não? Vamos, querido. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si.
Aí eu separei, Vidal, Fala. um texto, mais um texto do Evangelho por Emmanuel, da carta Uhum. de Paulo, que vai tratar disso. Ninguém vive para si. E aí diz Emmanuel: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendo semelhante realidade. Observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras, os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Aí, em 7 e 8, é Paulo sendo muito Paulo. Aquela história de que é preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. A história de que, vivendo ou morrendo, nós pertencemos a Deus e a nossa vida pertence a Deus. E nós vivemos para Deus, vivemos em Deus. Em alguns aspectos, Paulo vai além, vai muito além. Ele vai num conceito muito acima da nossa média de hoje. Mesmo Emmanuel aqui, ele restringiu o nós não vemos para nós vemos para a nossa comunidade, para o próximo, nós amamos o próximo, nossa vida interage com eles, etc. Mas Paulo está indo além ainda disso. Ele está dizendo, nós vivemos em Deus e para Deus. E quando nós morremos em Deus e para Deus. Então, tudo que a gente faz, está fazendo em Deus. Se nós comemos carne de porco, dando graças a Deus, estamos certos de que está isto aí e não está dentro da vontade de Deus, isso não é pecado. Se a gente se abstém porque acredita que existe uma restrição, que a carne é impura, e eu me abstenho e dou graças a Deus por isso, eu também estou agradando a Deus. E o agradar a Deus, o que é o agradar a Deus? É nos conectando com Deus. Viver para Deus é viver conectado com Deus. Então, aquele que vive conectado com Deus, em princípio, nesta apresentação de Paulo, está bem. Ele não tem que se preocupar muito com essas coisas. Eu estou conectado com o Pai. Isso pode parecer um pouco simplicista. Porque, vamos fazer um contra-exemplo de Paulo agora. Imagine que eu acredito, estou convicto de que uma maneira de eu me conectar com Deus é consumindo cocaína. Como essa cocaína, minha mente chega até Deus, eu me conecto. Não importa, por mais que eu esteja convicto disso, apesar do que Paulo diz, a cocaína faz mal para o meu corpo físico. Então, essa parte técnica não tem jeito. A carne de porco da época estava contaminada lá com uma tênia, eu vou ficar com uma tênia de 20 metros na barriga. Não tem jeito, independente de eu estar ou não conectado com Deus. Mas a gente tem que dar esse desconto de que ele está falando de algo muito mais profundo, usando exemplos mundanos.
que ele está falando é que nós temos que viver em Deus, em conexão estreita com Ele. Então, vamos continuar. Portanto, você, porque julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós nos prestará contas de si mesmo a Deus. Muito bem. Então, se cada um prestará contas a Deus no raciocínio de Paulo, eu não preciso me preocupar com o meu próximo. Você faz aquilo que você acha que deva fazer. Ok. Depois você vai prestar contas a Deus. Se você estava quite com a tua consciência, aí vem só da culpa. Se você não acionou um mecanismo de culpa e se não gerou nenhum prejuízo a ninguém, você vai estar bem. Se você gerou algum prejuízo a alguém ou acionou um mecanismo de culpa, aí terão consequências que você cumprirá, arcará com elas para aprender para que da próxima vez se saia melhor. Eu esqueci de dizer uma coisa sobre o conectado a Deus, mas que tem a ver com isso. Eu mostrei 2 exemplos, dizendo que Paulo seguiu exemplos simples, mas que a gente pode fazer contra-exemplo do raciocínio dele. Mas a grande verdade é a seguinte: quando nós estivermos de fato conectados com Deus, nós não faremos mais nada que o desagrade. E desagradar a Deus não é como desagradar o pai, a mãe ou o chefe. Desagradar a Deus é fazer coisas que são prejudiciais para nós mesmos, que é agradar a Deus é seguir o caminho da nossa evolução, o melhor para nós, é cumprir o nosso Dharma. Desagradar a Deus é gerar karma. Então, entre Dharma e karma, estar conectado com Deus, nós estamos cumprindo o nosso Dharma, e aí eu não vou estar mais interessado em consumir cocaína, em comer carne contaminada com tênia, ou mesmo em sacrificar um irmãozinho inferior para alimentar uma gula minha, se eu tenho alternativas que dispensariam isso. Mas ele resume a essa conexão e ao fato de que, no final, nós vamos prestar contas a Deus e nós vamos aprender com isso e Deus vai nos dar novas oportunidades de, da próxima vez, acertar melhor e conseguirmos seguir o caminho que ele traçou para nós. Vamos para o 13, Norma? Vamos, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Aí ele voltou para o alimento. Isso. E voltou para o alimento e aqui, mas o foco dele aqui maior é o seguinte: para de falar mal do outro, não fica criando problema para ele, ele vai se resolver com Deus. Esse é algo que ele tem que vir de dentro, não é mais para ser imposto. Hoje eu tive uma conversa com a minha filha sobre essas questões. É justamente isso de que, em algum momento, nós evoluímos o suficiente para não precisarmos mais de sermos amedrontados pela lei antiga. Quando nós fazemos a transição, essa pecou, errou, tem que pagar, isso aí vai desaparecer, porque nós vamos nos mexer agora pela nossa vontade de acertar. E é uma mudança fundamental em nossas existências. E quando chegar nesse momento, nós vamos parar de nos preocupar se o fulano ainda está na fase anterior ou não. Continuando, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Voltamos para o início de hoje. Tá? A mensagem dele em cima da construção da paz, de parar de criar problemas com os nossos semelhantes. Se a gente não consegue ainda amá-lo como a nós mesmos, pelo menos não vamos mais perturbá-los como não gostamos que nos perturbem. E aquele homem que
Aí volta agora para a culpa. Essa segunda parte é a culpa. Ele fecha com a culpa. Aquele que não se condena, aquele que não sente culpa, tá? Esse não terá os mesmos problemas. Porque se você come com fé, não é pecado. Palavra de Paulo. Se você está comendo a carne de porco ou está comendo comida vegetariana, com fé de que está seguindo a vontade de Deus, sobre esse aspecto, você não está infringindo e acionando o mecanismo de culpa. Mas nós sabemos que já vimos exemplos que tem limites. A parte técnica, em algum momento, prevalece. Né? Não é porque eu estou aqui feliz da vida achando que me conectei com Deus usando um. Não quero usar a. Não quero pegar mais pesado para não dar margem à discussão. Cocaína, heroína, etc., que as consequências sobre o corpo físico vão aparecer. E aí não tem jeito se é fé, se é pecado, não tem jeito, porque a ciência prevalece. Acabou o 14? Esqueci. Acabou. Começamos o 15, né? No 15, o 15 é curtinho. O que vai acontecer agora no 15 e no 16? Ele está fechando a carta aos romanos, né? Nesse fechamento agora ele começa a ser bem humano. O 16, praticamente, ele agradecendo pessoas, mandando homenagens, etc. O 15 ainda tem uma pequena mensagem, mas ele é rápido. Vamos para essa mensagem do 15. Bom, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aí a gente viu lá no livro Pão Nosso, na lição 46, Emmanuel questiona o seguinte, olha, com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Aí a gente vai raciocinar, né? Com que objetivo? Para furtar-se à luta e viver aguardando do céu? Ou seja, para ficarmos nas práticas das exterioridades religiosas ou nas clausuras, nos privando das relações, colocando-nos em posição superior ao outro, acusando ao que não comungam da minha crença, da minha cultura, não indo ao encontro dos necessitados para ajudá-los? A fé sem obra é morta, Tiago já nos dizia, né? Lembrem-se, a nós, conhecedores das leis de Deus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus vivenciou, meus irmãos, o seu evangelho para servir-nos de guia e modelo. E ele falou, eu vim para servir. Então, fora da caridade, não há salvação. Podemos continuar, Fedão? Perfeito. No texto original, essa tradução, para mim, ainda é meio um pouco difícil de entender, porque a preocupação é agradar as pessoas. Eu diria que a preocupação é mais em não agredi-las, não desagradar no sentido de criar problemas para ela. Aquela pedra do tropeço, eu acho que é mais significativa no entendimento. São pessoas que não têm a nossa força espiritual, que não chegou ao nosso grau de entendimento, são pessoas que ainda estão engatinhando, são mais novos que nós, são mais crianças do que nós. Então, vamos respeitar isso, não vamos ficar criando problema para eles, nós temos que trabalhar para a edificação, aqui sim, a edificação dessas pessoas sob o aspecto espiritual, para o bem dele. Vamos fazer o que for possível para ajudá-lo a crescer espiritualmente. Aceitem-se uns aos outros, ou seja, ele está mais para trás, aceita ele, você já esteve assim, entende isso. E para Jesus, você estava muito mais atrás do que ele está para nós, e ele nos aceitou mesmo assim. Nós somos mais do que bebês espirituais frente ao grau de evolução que Jesus atingiu. Então, se Jesus nos aceitou em todas as nossas inferioridades e fraquezas, vamos aceitar aqueles a quem nós ainda enxergamos fraquezas. Eu achei interessante nessa passagem aqui que ele se reconhece um ministro de Cristo Jesus, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Ele deixou de ser ele deixou de ser um rabino, um doutor da lei, e se assumiu
com o dever sacerdotal concedido por Deus para fazer o trabalho que ele fez. E ele estava certo, né? Mas admitir isso assim é interessante. Não é qualquer um que admite isso, não. E ainda diz outra coisa interessante. Sempre fiz questão de pregar o evangelho do Cristo onde não era conhecido. Ele foi para os gentios, ele foi para fora, foi para longe, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Não quero incomodar ninguém. Aqui não quero competir com ninguém. Aonde você não foi a ninguém, foi ainda, eu vou lá. Deixa comigo, então. Ele fugiu de competições e de discussões, inclusive, com os seus pares. Norma, eu estou acelerando aqui para a gente terminar. Claro, por causa dos minutinhos, tá certo. Ficar só nos minutinhos. E a última recomendação dele: tomem cuidado com divisões, que criam obstáculos àquilo que vocês estão aprendendo. Afastem de pessoas que criam esses obstáculos e que causam divisões. Era o dia a dia dele, ele vivia lidando com essas pessoas, criando problemas e criando problemas. Então, a gente vê agora que ele colocou a pedra do tropeço de novo aqui, no finalzinho. Ele está falando dele mesmo. Faziam aquilo com ele. O tempo todo ele tropeçando em pedras de tropeços, porque a turma criando divisões e criando picuinhas e querendo entrar em detalhezinhos que para ele ele estava muito acima disso. Por fim algo curioso: eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Ué, não foi Paulo que redigiu? Sim, Paulo ditou. A prática lá, ele ditava e alguém escrevia, era um copista que escrevia as cartas dele. Por isso, hoje em dia, nem todas as cartas que se diz de Paulo são reconhecidas. Das 14 cartas, só 7 são reconhecidas como sendo de Paulo. E outras 7, há quem ache que pode não ter sido ele, uma questão de estilo, uma questão de conteúdo, etc. Mas pelo menos 7. De qualquer forma, o normal era isso. Tércio foi quem escreveu e ele editou. E aí ele termina. Acho que nós podemos terminar, né, Graça? Norma, desculpa. Isso, querido, isso. Termina você aí. Olha que bonito. Não, meu anjo, é você que faz a prece final. Não, eu vou fazer a do outro. 24. Não, deixa que eu faça, então. Eu já vou emendar 24? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Pronto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vejam que, passados 2000 anos, ainda estamos discutindo aqui as mensagens dele. Ainda estamos vendo dificuldades, não só no entendimento, mas principalmente na vivência delas. E que essa graça que Jesus veio nos trazer, de fato, encontre em nós merecedores dela. Merecedores que não seja ainda pelo total cumprimento, mas sim pelo esforço, pela vontade, pelo desejo de aderirmos plenamente, vestirmos de forma total a túnica de Jesus. Vai demorar um pouco, nós estamos vestindo lentamente. Uma manga hoje, né? A outra manga daqui à próxima encarnação, depois a gente desce do tórax, aí a faixa vai ficar para daqui a 500 anos, mas não vamos chegarmos lá. E então, traduzindo a última palavra de Paulo, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.